Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Ana Clara, sou estudante de medicina e hoje o tema vai ser meio que uma continuação dos desenhos epidemiológicos, que faltou os estudos multicentrais, se eu não me engano o nome, e faltou multicêntricos, e faltou os estudos basicamente crossover, né, que a gente fala assim. Os estudos multicentrais, eles são parecidos, ele é até parecido com o estudo ecológico. O que a gente viu que o estudo ecológico era? O estudo ecológico é aquele estudo que basicamente ele vai estudar um estado, uma cidade, um país em si, né? Então estuda um grupo grande em si. E dentro do estudo ecológico, a gente viu que tinha o principal viés, que seria a falácia ecológica, que é basicamente você pegava os dados desse grupo e atribuía a indivíduos específicos, né? O que não é o correto dizer, né? Os estudos multicêntricos, ele é basicamente o seguinte: quando você for fazer um estudo, uma pesquisa, você também vai fazer em grupos. Só que, por exemplo, no estudo ecológico, a gente pegava um hospital inteiro. Aqui nos estudos multicêntricos, múltiplo vem de vários, né? Então, basicamente, a gente vai estudar vários hospitais. Então, por exemplo, é o seguinte, quero ver se a eficácia de um remédio. Aí eu vou aplicar, vou distribuir esse remédio para o hospital A, para o hospital B, para o hospital C e para o hospital D, entendeu? Então, basicamente é assim. Então, esses estudos multicêntricos, eles ocorrem em vários hospitais ou centros de pesquisa simultâneos, né? Dentro dos estudos multicêntricos tem uma frase que a gente fala o seguinte: quanto maior a amostra, mais homogêneo é o grupo, tá? Então, basicamente, os estudos multicêntricos é isso, ele é bem simplesinho, bem facilzinho de entender. E aí a gente entra nos estudos de crossover, né? Os estudos de crossover é basicamente o seguinte: cada participante ele funciona como o seu próprio controle. Então, no primeiro momento, vamos dividir o estudo de crossover em três partes. Primeiro momento, o que você vai fazer? Vamos supor que você vai pegar 50 pessoas e você quer estudar um determinado remédio junto com placebo. Então, 25 pessoas, dentro dessas 50 pessoas, 25 vai receber o placebo e as outras 25 recebem o remédio. Passa um tempo que a gente vai chamar esse tempo de... Como que é o nome? Washout, eu acho que é assim que se fala, em inglês, não sei pronunciar direito, washout, eu acho, que é W-A-S-H-O-U-T, washout. Que basicamente é o tempo que tem que o primeiro, como que fala? O primeiro tratamento passou, né? Então é o tempo que o primeiro tratamento tá passando. Depois eu explico mais pra frente por que a gente faz isso. Então, teve então o primeiro momento, o 25, vamos lá, o grupo A, 25 pessoas, dentro do grupo A tem 25 pessoas, aí recebeu o placebo. O grupo B também tem 25 pessoas, porque você dividiu meio a meio, só que dessa vez esse grupo recebeu o remédio. Então, fez isso, deu o tempo de washout, né, que é o tempo em que o pessoal que estava com tratamento o tratamento do remédio meio que passasse, aí você entra aqui no segundo momento, em que você vai inverter a situação. Então, é como se o grupo A, que tinha recebido o placebo, agora ele vai receber o remédio. E o grupo B, que tinha recebido o remédio, agora ele vai receber o placebo. Então, basicamente, você inverte isso, sabe? Então, por que você faz isso? Justamente para eliminar diferenças. Então, é justamente isso que eu falei que o estudo crossover faz. É meio que o indivíduo ele é o seu próprio controle, que não havia citado. Qual que é a vantagem de você fazer o estudo crossover? Ele tem mais chances, possui um maior número de pessoas. Maior número de pessoas podem participar desse estudo. Um menor número de pessoas, né? Então isso facilita muito o estudo. Tem menor variabilidade, né? E ele é um estudo mais preciso. A desvantagem é que existe meio que o viés carry over, ou se não o efeito residual, que é basicamente o seguinte: lembra no primeiro momento que a gente fazia, um pessoal recebia o tratamento, né? Recebia o remédio, outro recebia o placebo. Esse viés de crossover, ou se não, aliás, crossover não, carry over, né, ou se não, efeito residual, é quando você entra para o segundo momento, né, naquele momento que você invertia a ordem, só que nesse segundo momento
o efeito do primeiro não tinha, do tratamento inicial lá do primeiro momento não passou. Então, isso obviamente vai interferir no resultado. Então, para isso, justamente para evitar que exista esse viés carry over, né? Você faz esse washout? Não, o washout que a gente falou, né? Que é o tempo para esperar que o organismo elimine o tratamento do primeiro remédio, sabe? Então, assim, o efeito carry-over é basicamente o medicamento ele continua agindo mesmo depois do término da primeira fase. Então, quando entra na segunda fase, que é o momento que você inverter, né, essa ordem de tratamento, o efeito da primeira fase ainda está funcionando. Então, para isso, a gente usa o washout, que é o tempo sem tratamento, o tempo que você não está utilizando o remédio, para que meio que o organismo limpe o efeito do tratamento da primeira passagem. Não sei se deu para explicar, para entender, mas é basicamente isso. Quanto que a gente não usa o crossover, né? Essa doença não, esse estudo em si. Quando a doença ela pode curar, então se a doença ela pode curar, você não faz esse estudo, porque não tem como você inverter a ordem. Vamos supor que na hora que você inverter a pessoa já curou, entendeu? Então a gente não faz isso. Doenças que têm a possibilidade de uma maior gravidade, né, que pode ter uma piora progressiva, né, também interfere no caso. E se quando a pessoa possui uma doença em que o tratamento é permanente, né, então isso também interfere. Então, pessoas que têm doença com cura, ou a doença ela pode piorar, ou o tratamento que a pessoa tem em relação a essa doença for permanente, a gente não usa esse estudo, esse crossover em si, né? E a gente entra agora basicamente o que seria o alfa e que seria o p-valor. Quando a gente faz um estudo, basicamente o alfa é o nível de significância. Então, é o quanto daquele... tipo assim, basicamente é o seguinte, a gente adota o alfa como um valor de 5%, ou se não 0,05. O p-valor é basicamente o quanto daquela doença não foi por acaso. Não, vamos supor o seguinte, ó, uma pessoa, você quer fazer um estudo para saber como que a dipirona age para cefaleia, né, para dor de cabeça. Então é o seguinte, o p-valor, ele vai estudar o quanto o efeito daquele remédio, se aquele remédio curou realmente a pessoa porque ele tem o efeito, ou se ele só curou por acaso, foi por sorte que deu lá que a pessoa curou da cefaleia, que não foi o efeito realmente do remédio, sabe? Então, basicamente isso que estuda. E o alfa vai definir se a gente acredita, se a gente considera se tem associação ou não. Nessa parte, o alfa ele vai ver se foi sorte ou não foi sorte. Então, é o seguinte, vamos supor... É porque a gente fala que o p-valor, se ele aceita a hipótese... Ui, minha mesa! Perdão, gente, minha mesa caiu aqui. Nem sei mais que... Aqui, em relação ao p-valor, eu não sei muito bem explicar essa parte sem um exemplo, mas a gente entra na hipótese nula e hipótese... Se a gente já sei... O que seria a hipótese nula? É basicamente... Como que eu vou explicar isso, meu Deus? Eu não sei explicar isso, mas, vou tentar explicar. Se o p-valor ele for maior que o alfa, a gente rejeita a hipótese nula. Então, se o p maior ele for menor, significa o quê? Que provavelmente o resultado do efeito do remédio não foi por acaso, é que realmente o remédio ele funciona. Se o p-valor agora ele for maior que o alfa, então provavelmente a gente vai aceitar a hipótese nula. Isso significa que provavelmente o efeito do remédio não foi porque ele realmente funciona, mas foi tipo meio que na sorte que ele funcionou, entendeu? Então toda vez que a gente lê um estudo e tiver mais ou menos essa situação, então a gente considera. Eu vou pegar um exemplo aqui, o seguinte, ó, que eu tava vendo da minha última prova que caiu isso. Olha só, um pesquisador realizou um estudo do tipo ensaio clínico randomizado placebo controlado,
Então, isso significa que foi um estudo experimental, randomizado, significa que ele pegou pessoas aleatórias, ele fez uma alocação aleatória, né? Para verificar se o novo fio de sutura é melhor que o fio tradicional. Então, ele quer estudar se a gente pode substituir o fio novo aliás, a gente pode substituir o fio tradicional pelo novo, porque às vezes o novo tem propriedades melhores que o fio tradicional. Só que para isso ele quer estudar se o fio novo, ele realmente é melhor ou se ele foi melhor na sorte, entendeu? Por acaso, assim. Então, ó, o pesquisador estabeleceu um alfa igual a 0,01. Nem sempre é 0,5 ou 5%, tá? O texto vai dar. Geralmente a gente adota esse valor, mas o texto dá. Então, a gente sabe que aqui a gente vê o quê? Que o p-valor, aliás, o alfa, ele é igual a 0,01. Aí você vai para a análise de vários estudos. Então, foi registrado o quê? A mínima reação tecidual, se não degrada em produtos tóxicos, não facilitar a infecção e permanecer estável a sua presença. Então tá, os resultados do estudo demonstraram um valor de P que variou de 0,2 a 0,5. Então, olha só. Então, o P-valor foi o quê? Foi entre 0,02 e 0,05. Opa, logo aqui a gente vê que o p-valor ele é maior que o alfa. Quando o p-valor é maior que o alfa, o que a gente faz? A gente aceita a hipótese nula. Então, a gente aceita a hipótese nula. Quando a gente aceita a hipótese nula, significa o quê? Que aí a pergunta vem. Não, então significa o quê? Que foi por acaso. Por acaso. Então, o efeito o efeito que o fio lá teve de melhora e tudo mais, não é que ele realmente é bom, mas foi por acaso que ele melhorou lá e foi na sorte que ele melhorou, sabe? Então, a pergunta é, considerando somente essa análise estatística, o novo fio de sutura deve substituir o fio tradicional? Não, né, gente? Porque a gente viu que foi por acaso que ele melhorou, não é que ele realmente funciona. Então, qual que seria a resposta? Deve substituir? Não, porque pelo alfa estabelecido, né, que foi 0,01, não foi encontrada diferença estatística que justifica a substituição. Portanto, não há superioridade no tratamento em relação ao grupo controle. Entendeu? Então, assim, foi meio que não deve substituir, porque de acordo com o p-valor e o alfa, o p-valor foi mais alto que o alfa, então demonstrou que os benefícios desse novo fio de sutura, ele não teve associação com realmente os benefícios. Não houve associação com os benefícios, então não deve substituir. Não sei se deu para entender, realmente eu não sei explicar essa parte, mas se vocês tiverem com dúvidas, deixem nos comentários ou me mandem mensagem no WhatsApp que eu tentarei outra forma de explicar. Um beijo e até a próxima.